Eu abro com esse vídeo uma segunda série daqui do canal que eu vou chamar de coleções. Eu percebi que eu não coleciono coisas, mas que eu gosto muito de colecionar perguntas e conceitos com os quais eu sinto necessidade de conviver. Quando eu digo conviver, é conviver por anos, por décadas, convivendo com essas perguntas e com esses conceitos e atenta com os lugares de onde possam vir as respostas, mas em paz, se essas respostas não vêm, sabe? E essa convivência alimenta a minha prática artística, a minha prática didática, e essas práticas para mim não estão separadas de me estruturar enquanto pessoa. Eu inicio compartilhando uma entrevista, claro que esse compartilhamento tem a intenção de inspirar os processos de criação de quem assistir. Essa entrevista foi elaborada junto com estudantes nas mais diferentes situações, orientação de TCC, em sala de aula, em conversas avulsas, ao longo de cerca de 2 anos. E antes da entrevista em si, eu vou retomar alguns trechos, reflexões, que estão no fanzine Cadernos de Estudo número 3, para dizer do porquê a entrevista, porquê essa forma da entrevista. Bom, a entrevista me interessa por ser mais uma forma de escrita. Eu tenho esse gosto por me aproximar de diferentes formas de escrita e por ser uma forma que se aproxima dos diálogos que eu busco instaurar dentro da sala de aula com os estudantes. Aqui, pensando, eu sempre faço uma entrevista com os alunos e alguns, quando me conhecem, até estranham, porque em um processo de orientação eu anoto muito o que eles estão me dizendo. Mesmo porque escrever à mão, para mim, é um meio para memorizar. Eu lembro da cor da caneta, do quadrante do papel em que um assunto foi escrito e às vezes eu esqueço até do assunto. Mas essa localização espacial da escrita, do manuscrito, fica registrada em mim. A entrevista para mim também é uma espécie de abertura, de movimento de abertura, de proposição de abertura. Eu quero te ver, quero te ouvir, quero te conhecer, eu quero também me abrir, me revelar. E tem um caráter de improviso nesse encontro e eu gosto desse inesperado que pode acontecer nessa dada situação. Uma outra questão vem do meu exercício de ler entrevistas. Sempre que eu estou lendo uma entrevista, eu estabeleço um diálogo em pensamento com aquele entrevistado. É quase um exercício de desenho de contornos, do contorno do que sou eu, do contorno do que é o outro, a fluidez desses contornos, quando eu me encontro no outro, quando eu me separo por contraste do que eu penso e do que eu sinto em relação ao que a pessoa está dizendo. Um pouco esse movimento também de ouvir o que o outro diz ressoando dentro de mim. Para mim isso tem uma beleza e meio que essa vibração sacode coisas que eu acreditava serem fixas dentro de mim, relações que eu acreditava serem fixas entre as coisas dentro de mim. É um pouco, para mim, uma espécie de desenho. É quase como um movimento de delimitar o meu próprio contorno a partir do encontro com essa voz do outro. E a entrevista também me interessa porque é uma forma de escrita que acolhe a oralidade. Para mim ela tem uma fluidez, às vezes um ir e vir do pensamento. Eu gosto desses caminhos que o pensamento faz pela voz, sabe? Eu gosto desse movimento, dessa espacialidade do pensamento que a oralidade tem. Não dá para falar da minha relação com a entrevista sem falar de uma pessoa que é referência para mim, uma referência que eu guardo com carinho, que é a Nana Albano, a Ana Angélica Albano, que foi minha professora nos anos de graduação e que talvez tenha me apresentado o meu próprio apreço pela entrevista. Durante a graduação eu li o livro da Nana, Tuneu, Tarsila e Outros Mestres, e em um dos capítulos tem uma entrevista com o Tuneu, uma incrível entrevista com o Tuneu, que também era um professor da época da graduação,
Eu releio essa entrevista sempre que eu sinto saudade dele, porque é um pouco como estar perto dele, ouvindo ele falar, reouvindo, né? E esse não foi o único momento de contato com a entrevista nos processos didáticos e de criação junto com a Nana. A entrevista era um exercício proposto para a gente entrevistar outros professores, entrevistar outros artistas. Então, eu acho que eu devo a ela essa descoberta desse apreço assim, pela entrevista. A entrevista é para mim também um exercício de retrato, de autorretrato e de retratar o outro também. Refletir sobre a forma entrevista me faz também refletir sobre o instrumento pergunta. No início da adolescência eu recortei um trecho perdido em uma revista de um texto que depois eu descobri ser do Rilke, do livro Cartas ao Jovem Poeta, que foi indicado também pelo Toneu. Esse trecho dizia: seja paciente com tudo que não está resolvido em seu coração e tente amar as perguntas como quartos trancados e como livros escritos em língua estrangeira. Não procure respostas que não podem ser dadas, porque não seria capaz de vivê-las. E a questão é viver tudo, viver as perguntas agora. Talvez assim, gradualmente, você sem perceber viverá a resposta num dia distante. Guardar esse trecho, conviver com esse trecho por tantos anos, me fez propor para mim mesma esse método da convivência com as perguntas, da convivência com os conceitos e de passar anos trabalhando, de alguma forma esperando, aberta. Eu acho que essa é a melhor palavra para essas respostas. Essa prática, esse método me orienta em relação à produção artística, em relação ao planejamento das aulas, em relação à própria vida. E eu gosto da maneira inesperada que as respostas vêm, ou do tempo de demora delas, ou quando elas não vêm. Até assim eu gosto. Há 10 anos eu escrevi sobre o que é ser professora, ou professor, e eu acreditava, e ainda acredito hoje, que o professor é aquele que tem dentro de si muitos estudantes. E ele tem muitas perguntas, ele vivenciou muitos processos. E hoje eu acrescento assim que o professor, a professora, é aquela que propicia encontros entre perguntas, processos de diferentes tempos e espaços. Ainda pensando nesse ser professora, a entrevista me leva para o que eu costumo chamar de voz, que é o que diz de uma poética própria, ou de um modo singular de se expressar, ou da maneira como cada um manifesta ou imprime a sua visão de mundo no trabalho. E eu acho que a entrevista é esse lugar da voz também, pode ser esse lugar da voz. Fico pensando que como é que a gente pode desenvolver a nossa inteligência, a nossa sensibilidade, a nossa intuição para reconhecer essa própria voz e reconhecer a voz do outro. Vamos para a entrevista em si. Que perguntas eu proponho para, se houver o desejo, serem respondidas. Então eu estou me dirigindo para estudantes ligados ou não a instituições, porque eu acredito numa formação autodidata também, de artes visuais especificamente, mas eu acredito que dá para abrir, fazer um exercício de desdobramento, de correção das perguntas e abrir para outras áreas também. Então, quando você escolheu fazer artes visuais, como foi esse processo de escolha? Uma segunda pergunta eu fiquei na dúvida de manter, que é: por que você ainda não desistiu? O que te faz continuar? Cite coisas que ouvimos, a terceira, cite coisas que ouvimos ao longo de nossa formação e que sempre voltamos para elas. Eu coleciono algumas. A quarta:
Quais foram as pessoas determinantes para você ser quem você é hoje no âmbito do trabalho? A quinta. Quais foram os momentos determinantes para você ser quem você é hoje no âmbito do trabalho? A sexta. Falamos antes de momentos pontuais. Agora pense em experiências que ocupam um bom tempo de sua vida ou que perduraram mesmo ao longo dos anos. Eu vou chamar isso de montante. Por exemplo, a minha relação com a instituição escola é um montante. É uma questão da minha vida. Como era eu estudante pensando a estrutura de currículo da escola onde eu fiz graduação. Então, esse montante contribui para a minha formação enquanto professora. Para e pensa. Quais foram os montantes fundamentais para você ser quem você é hoje no âmbito do trabalho? Vou dar um exemplo de um outro montante. A minha relação com as pessoas. A relação com as pessoas sempre foi um eixo para mim. É um eixo que é importante para pensar o trabalho artístico e os processos didáticos, os processos de criação didáticos. Então, quais são os seus montantes? Sétima, qual a primeira imagem do âmbito da vida que lhe causou um impacto estético? Uma memória. Oitavo, qual a primeira imagem do âmbito da história da arte que lhe causou um impacto estético? Qual foi esse primeiro encontro? Nono, qual a primeira lembrança de uma experiência plástica, estética, de você agindo, produzindo alguma coisa? A mais antiga mesmo. Décima, cite uma referência artística importante, mas que seja distante visualmente do que você produz. Aqui eu estou falando de uma referência específica da sua área de produção, mas uma referência que aparentemente é um desencontro, mas é um encontro importante. 11ª, cite referências interartes que você considera fundamentais. Literatura, quadrinhos, filmes, teatro, dança, videoarte, cinema, artes gráficas. Eu esqueci alguma. 12ª, houve mudanças bruscas no percurso? Estou falando do processo de criação. Se sim, como foi a compreensão desses acontecimentos? 13ª, houve momentos que mudaram a sua percepção do que faz? Como foram esses momentos? Que momentos foram esses? 14ª, fale sobre lugares de incômodo dentro do próprio trabalho. É importante conviver com eles também, né? Eu acho que as fricções, fala de um lugar de fricção, fala de um lugar de vazio. Qual é essa nuance do seu incômodo, né? 15ª, fale de um encontro com a produção de um artista que transformou a sua relação com o trabalho. Foi um encontro no ateliê? Foi um encontro em um bom livro? Foi um encontro em uma exposição? Foi um encontro em uma conversa? Conta onde aconteceu esse encontro e o que aconteceu nesse encontro, o que se movimentou nesse encontro. 16ª, cite momentos de ordem e de desordem no seu processo de criação. Como são esses fluxos, né? Como são as durações desses lugares? 17ª, você reconhece seu trabalho como continuidade de um processo artístico de outros? Fale sobre. É um pouco se reconhecer dentro de uma linhagem, reconhecer seus familiares próximos, seus parentes distantes, os amigos que você pouco vê, construir uma constelação dessas relações de referência. E por fim, a 18ª pergunta, como se dá o contato com o outro em sua produção? Primeiro, quem é esse outro? Construa, né, essa imagem desse outro para responder essa pergunta. Então, esse outro é parte da produção, ele é um terceiro, ele é um espectador, um fruidor. Como é que você denomina esse outro? Denominar mostra a sua relação com esse outro também.
Ele é um estranho? Então, como é? Como que dá esse contato ou esse encontro? Que nome você dá para essa aproximação e para esse outro? As questões são essas, eu espero que elas inspirem, que elas tragam, falar do jeito bem simples, que eu adoro ouvir, vontade de fazer. Acho que o que eu mais gosto de ouvir é: isso aqui me deu vontade de fazer. E eu deixo um abraço e até a próxima coleção. Plantar uma pergunta e passar anos cultivando essa pergunta, essa espera pela resposta, e o que importava era a espera e a convivência com a pergunta.